Fala pessoal, tudo bom? Hoje estou trazendo aqui um vídeo no nosso canal explicando um pouquinho sobre a comunidade, sobre a Zite em si, como ela funciona, como que é a mecânica da comunidade, como que é a estrutura, como que é o funcionamento geral aí da Zite para quem está conhecendo agora ou está descobrindo a existência da Zite agora. Então hoje eu vim falar esse comecinho, né? O primeiro vídeo aqui de uma série que eu vou produzir explicando a comunidade, como ela funciona. E esse é o primeiro, né? Começando pelo começo, como se diz. O que é a Zite. Então, um vídeo bem rápido, tá, pessoal? Eu vou tentar ser bem breve em tudo. Quem quiser se aprofundar mais, depois é só perguntar e também vão ter mais vídeos, lembrando que esse é o primeiro. Mas é isso, a Zite é uma comunidade glocal, né? Todos esses termos, glocal, humanidades exponenciais, etc., a gente vai falar depois em outros vídeos específicos para esses termos, mas em resumo, a Zite é uma comunidade glocal para estudos das humanidades exponenciais, tá? Mas para entender melhor, vamos lá então do começo. Antes de mais nada, né, uma coisa que sempre perguntam para a gente, assim, né, de onde veio, como a Zite começou, qual é a origem da Zite. Então vamos lá, a primeira coisa é o nome, né, da onde vem esse nome Zite. Tem gente que fala Zeit, qual que é a pronúncia certa. O termo significa tempo, tá, e vem de uma palavra em alemão, de um termo em alemão que é Zeitgeist. Na verdade, em alemão, ele tem parece que tem um Tzinho assim antes do Z, e aí fica Zeit, né? Esse seria o termo em alemão, mas aqui no Brasil a gente fala Zeit mesmo, né? Como bom brasileiro. Então, seria Zeit, significa essencialmente tempo, mas a origem do nome da Zeit é através do termo Zeitgeist aí do alemão, que significa espírito do tempo, né? Zeit é tempo, Geist é como em inglês é ghost, né? É o fantasma, o espírito ali do tempo. E que por sua vez também é um termo no alemão que veio com o reformismo alemão ali da época do romantismo, onde eles traduziram genius seculi, que já era uma palavra utilizada no alemão para expressar exatamente a mesma coisa, né, o pensamento de um tempo. Eles transformaram, não, vamos buscar um termo alemão para isso, e aí trouxeram o Zeitgeist, e aí acabou que o Zeitgeist virou um termo muito conhecido hoje em dia para descrever, sobretudo no Ocidente, né, lembrando sempre disso, não é um termo, talvez não seja usado em outros lugares, mas na cultura ocidental como um todo, é um termo bem comum, Zeitgeist, bastante usado, e ele significa esse espírito do tempo, né? Essa questão de toda a complexidade de um momento, da cultura, do que é sociocultural, do clima sociocultural de um determinado tempo e lugar. Eu acho que o termo clima sociocultural ele é muito bom, ele consegue traduzir bem isso, porque ele é um termo que indica uma série de coisas, né? O clima ele não é feito, você não mede o clima através de uma variável só, ele depende da pressão atmosférica, do vento, da própria temperatura, de inúmeros fatores para você conseguir identificar qual é o clima ou qual a possibilidade do clima ou da dinâmica do clima no futuro. Então, acredito que falar de clima cultural ou clima sociocultural é bem útil quando a gente fala do que é o Zeitgeist. Então, o Zeitgeist é isso. Ele é essa ideia de um conjunto aí de variáveis sociais, socioculturais de um determinado momento e que vão determinar nesse momento qual é o clima ali do pensamento, do comportamento humano naquele tempo. Isso é o Zeitgeist. O termo Zeit, né, o nome da nossa comunidade, ele vem a partir do termo Zeitgeist. Ele nasce ali, tá certo? Uma coisa legal para a gente falar sobre a nossa origem mesmo, então a Zite nasceu, ela foi fundada em 12 de abril de 2020, então foi bem no meio aí da pandemia, né, do surto inicial mais forte aí da pandemia de Covid-19, e ela nasceu como uma ideia de contraponto aí a diversas outras comunidades, também futuristas e também com foco mais objetivo aí em compreensão que geralmente vai ou é só tecnológica ou é muito mercadológica, assim, né? Qual que é o futuro do consumo? A gente está aqui para identificar como
trazer tendências para você usar na sua empresa para vender mais, não sei o quê. A gente entende que sim, a economia é uma expressão humana, várias questões são expressões humanas, a tecnologia é uma expressão humana e etc. Porém, a Zite ela busca ser uma comunidade de compreensão da expressão, né, da expressividade, de compreensão do comportamento e pensamento humano. Ou como a gente acabou de falar no último slide, a gente busca ser uma comunidade de compreensão desse clima sociocultural que leva para um lado, que leva para outro e que faz com que as pessoas pensem, se comportem de uma maneira ou de outra no decorrer desse tempo, né? Então, a Zite é uma comunidade para estudo do Zeitgeist, né? Para estudo do gênio século, para estudos desse clima sociocultural. Acima de qualquer coisa, ela é para isso. E isso envolve a compreensão de tendências, envolve a compreensão de futuros ou de cenários possíveis, né? Possibilidades de futuro e tudo mais, mas sempre através da perspectiva humana. Existem inúmeras comunidades grandes, poderosas, inclusive, com bastante recurso, né, voltadas para estudos de futuros, mas sempre e na maioria das vezes muito focadas ou em questões mercadológicas ou em questões puramente tecnológicas, com esse viés aí. E a gente quer buscar um outro caminho, tá bom? Então, lembrando, a gente tem aí 2 aninhos, é uma comunidade nova e hoje já bastante orgulhosa de si mesma, dos resultados que alcançou até agora, né? Então, é isso que eu disse, né? O intuito principal da Zite é o da compreensão do Zeitgeist como um todo e o de fomentar essa rede, né, de pensamentos, pesquisas, análise sobre o clima dos tempos, né, esse clima sociocultural que a gente fala. Então, ela é uma comunidade de observação da vanguarda e proposição de cenários relacionados às expressões e à expressividade humana em geral, né? A gente sempre fala, eu acho que a frase que mais define a Zite é: a Zite ela busca uma compreensão da futura humanidade, né? E não do futuro da humanidade. A gente quer entender quem seremos aí, né, nesse tempo, como a gente vai, quem seremos é ótimo, mas como a gente vai ser, como a gente vai pensar, como a gente vai agir, e isso depende da compreensão de como a gente é, como a gente pensa, como a gente age em coletivo, em sociedade hoje, tanto no global quanto no local. Depois a gente se aprofunda mais em termos desse sentido, lembrando que esse vídeo é o primeiro, tá, de uma série explicando a comunidade. Aqui a gente está entendendo, sobretudo, a parte estrutural, tá bom? Então, para a gente entender o estrutural, vamos entender como a Zite se organiza, né? Uma vez que a gente já entendeu, beleza, eu sei que eu estou aqui para compreensão do clima sociocultural, do Zeitgeist, etc. Mas e aí, pessoal, como que a gente se organiza para fazer isso não ser só um papo, não ser só uma conversa e a gente de fato conseguir criar resultados e tudo mais? A ideia inicial da Zite era ser uma comunidade o máximo possível sem hierarquia, né, com uma organização bem aberta e fluida, mas é óbvio que a gente precisa, para conseguir resultados, dividir, né, dentro de algumas células e camadas para a gente conseguir ter diretrizes ali dentro e fazer cumprir nossos objetivos. Então a gente tem objetivos grandes, objetivos, né, essenciais, mas eles precisam ser materializados, né? Eles precisam entrar em caminhos onde eles vão ser cumpridos. Então a gente começa aí a dividir a comunidade em algumas células. Então, para uma comunidade de tamanho global, né, já que a gente hoje durante a gravação desse vídeo a gente está presente com membros em 16 países, tá? Então hoje, para eu conseguir organizar uma estrutura dessa, geralmente as organizações atuais tendem a ter estruturas muito rígidas e muito grandes e muito burocráticas, e a Zite tenta subtrair o máximo de tudo isso, e a gente conseguiu chegar num formato onde a gente tem 4 células, tá? A Zite é dividida em 4 camadas que são interdependentes. Isso significa que toda camada ela é independente ao mesmo tempo que ela é independente ao mesmo tempo que ela é dependente. Ela pode se autorregular, ela tem essa possibilidade, mas ela também depende da compreensão, do andamento, da dinâmica e da mecânica das outras células. Elas se interseccionam, né? Isso que é o legal. E somente 4 células, né? Então, a estrutura das artes ela vai funcionar com células locais, regionais,
internacionais e globais, mas vamos lá, vamos entender uma por uma. As células locais são também chamadas de capítulos, tá bom? São os capítulos das AIDS, são as cidades, tá? Então, cada cidade da Zite é um capítulo da Zite. Então, tem aquele grupo de pessoas, de membros, de Ziters em uma cidade. Esses Ziters e esses Hunters dessa cidade, eles formam o capítulo da cidade, né? O capítulo da Zite naquele local, tá? Então, a célula local, ela é o capítulo, ela é a cidade, certo? As células regionais, elas já são os países. Na Zite, a gente chama país de região, tá bom? Por uma questão política, onde a gente sabe que alguns países ou que alguns lugares que se consideram países não são reconhecidos por outros, e para a Zite a gente é muito mais focado no auto-reconhecimento, tá? Enquanto país, ou em números que não precisam, enfim, serem oficiais, né? Assim, de todos os países reconhecerem aquele país. Então, a gente tem mais países, na verdade, considerados países dentro da Zite do que dentro da ONU, por exemplo, se tem países oficiais. Então, a gente, para não entrar nesse imbróglio político com relação ao termo país, a gente chama sempre de região, tá? Então, as células regionais da Zite, elas são o conjunto, né, de capítulos dentro de um lugar, de um país. Então, todos os capítulos de um país formam a região, né? Então, todos os capítulos do Brasil formam a região Brasil aqui na Zite, tá bom? Inicialmente é isso que a gente precisa saber. É óbvio que dá para se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas aqui para esse vídeo inicial é isso que é importante. As células regionais, desculpa, da Zite formam o país. Então, cada país é uma região da Zite, beleza? E depois a gente tem as células internacionais. A gente tem só 20 células internacionais, que é a maneira como a gente divide esses blocos internacionais. Então, por exemplo, o Brasil está inserido na célula do Cone Sul, que envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Se eu não me engano, essa é a célula do Cone Sul da América do Sul. Então, essa é a célula onde o Brasil está, a célula internacional onde o Brasil está. Dentro dessa célula internacional, a gente tem o Brasil, que é uma célula regional, e a gente tem todos os capítulos presentes, né, todas as cidades que têm presença da Zite no Brasil e que são chamados de capítulos. Tá? Por fim, a gente tem a célula global, ou o conselho, que representa a instituição, tá bom? A Zite como um todo, e toda a parte que envolve mais de um bloco internacional, a gente chama de célula global, né? Que é onde estão os diretores da Zite, a diretriz principal, e sempre que os assuntos envolvem, né, temas globais, aí é a célula global, é o conselho que determina. E também sempre que são assuntos institucionais da comunidade. E por que a gente divide dessa forma? Olha que legal isso, né? É uma coisa extremamente horizontalizada nesse sentido, as células, porque a gente tem aí o conselho, a diretoria, né, no desenho laranjinha aí, e a gente tem os hunters na outra ponta. Essas são as células de ponta, né? A diretoria como o motriz, né, como a locomotiva nesse sentido de institucional da comunidade, dos assuntos globais, e por outro lado, também uma locomotiva, né? Os hunters, ou as células locais, as cidades da Zite, né? Eu vou explicar melhor os títulos, mas as células locais estão aí determinadas nessa corzinha violeta aí do nosso logo. Entre uma coisa e outra, né? Você tem as células o amarelinho aí que são as células internacionais, e as células azuis aí que são os países, são as regiões. Então, elas são células de intersecção. Então, eu tenho assuntos globais e assuntos locais, e para interseccionar um com o outro, eu tenho os assuntos dos blocos internacionais e dos blocos regionais. Dessa forma, eu consigo fazer uma comunidade que intersecciona o local com o global, e assim a gente cria o que a gente chama de comunidade local. Certo, gente? Para entender esses termos aí das posições, está terminando, tá bom? Esse vídeo é bem curto, é só sobre realmente como funciona a comunidade, tá? Para entender as posições aí, a gente vem aqui entender que na Zite tem 8 posições apenas, tá? Eu entro na Zite, eu tenho 8 posições que eu posso ocupar, não tem muito além disso,
tá? E algumas são de liderança e outras não. 4 são de não liderança, para quem entra na Zite, né? Entrei, eu quero fazer parte. Beleza, você agora é um Ziter, você fez a trilha inicial lá, entendeu a comunidade como ela funciona, já pronto, você já é a partir daí um Ziter. Você pode ser embaixador ou enviado, são 2 títulos paralelos aí da comunidade. O embaixador é toda pessoa que tem um conhecimento notório sobre alguma área, e ele é convidado a fazer parte para sempre estar ali aconselhando a comunidade dentro desse assunto, né? Então hoje a gente tem encaminhado aí embaixadores de filosofia para a comunidade, de alguns conhecimentos específicos, tá bom? E o enviado, ele já é quem vai contribuir com a comunidade através de informação e conteúdo específico. É um fotógrafo, é um redator, alguém que vai trazer conteúdo para a comunidade como forma de enviado em determinado assunto mesmo. E aí depois a gente tem o Zite Hunter, ou Hunter, né, que é todo aquele dentro da comunidade que concluiu a trilha Ziter e também concluiu a trilha Hunter, que é trilhas são cursos, tá? Depois a gente fala especificamente sobre isso, mas ele concluiu esse curso ali dentro da comunidade e, portanto, ele está apto a ser um Hunter, né, da comunidade. Bom, depois ele passa, então, a gente tem as funções, né, os capítulos, desculpa, as posições de liderança. E aí a gente tem o Zite Hunter, que se torna o Zite Hunter líder. É aquele que vai liderar, organizar, administrar um capítulo, né? Uma cidade. A gente tem o Original, que ele é eleito entre os membros líderes de capítulos de uma região, né, de um país, para liderar esse país. O Original, ele é o líder de todos os capítulos de um país, certo? O COO, ele já é eleito pelo conselho e ele vai representar, vai ser o organizador, o administrador de um dos 20 blocos internacionais, na maneira como a Zite dividiu. E depois a gente tem o conselho aí, né, a diretoria. E os membros diretores, eles vão ser diretores sempre de um tema específico. Então, eu tenho um cargo de diretor de inovação, diretor de relações internacionais, diretor de determinados temas específicos dentro da Zite. E esses diretores compõem o conselho, certo? Não precisamos nos aprofundar mais nisso, é o suficiente. E agora, só para a gente entender quais são as ações principais da Zite, né? O que a Zite faz como ação principal dentro do trabalho dela. Só ficou faltando aqui um pedacinho do texto, eu vou colocar na sequência, tá? Ela tem 4 tipos de ações também que você tem dentro da comunidade, então você tem aí pesquisas e fomento, mas também os cursos e eventos, tá? O texto não ficou aí, eu não sei o que aconteceu, acabou o texto não ficando, mas eu vou explicar. Então, a Zite tem os cursos, né, que a gente chama de trilhas, e esses cursos, eles servem tanto para atrair as pessoas, quanto para fazer com que os membros sejam instruídos dentro de trilhas específicas de ensinamentos realizados sempre por especialistas. Então, o que acontece? A gente não tem o objetivo de ter uma comunidade extremamente numérica. A gente tem um objetivo de ter uma comunidade bastante qualificada para que a gente consiga ter membros em rede, né, pelo mundo todo, e esses membros consigam eles são instruídos para que eles se tornem observadores, ou como a gente chama, hunters, aí, Zite Hunters, caçadores do tempo, né? A tradução seria se tornem hunters aí globais que nos ajudem a observar essas tendências, observar esses movimentos do Zeitgeist, né? Essas variáveis que determinam o clima sociocultural. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam instruídas, e para isso a gente desenvolve esses cursos, certo? Eles são importantes justamente para esse objetivo. Além disso, é importante a gente lembrar que cada célula da comunidade tem um calendário próprio de eventos, porque esses eventos atraem pessoas e fazem com que as pessoas, mais pessoas se interessem pela comunidade e tudo mais. Só que os eventos, eles têm uma questão a mais, que é, através dos eventos é que a gente consegue divulgar as nossas pesquisas. Então, sempre tem um evento, sendo ele local, regional, internacional ou global, onde
esse evento possui um tema, e esse tema, além de ser discutido pela comunidade, o que é muito importante também, né, nos eventos há discussão do tema, e isso movimenta a comunidade como um todo, mas o evento sempre traz pessoas interessantes, né, do tamanho da célula, então interessante em nível local, interessante em nível regional, interessante em nível internacional, enfim, e traz para esses eventos para que essas pessoas atraiam mais pessoas para o evento. Então, os eventos são sempre digitais, gratuitos, etc. Aliás, como tudo na Zite, né, absolutamente gratuito, a Zite não tem nenhum tipo de fim lucrativo, nem nunca vai ter. E a ideia desses eventos é que a gente consiga, através dos próprios membros, divulgar o convite do evento, e o convite ele é em si um formulário que gera pesquisas. Então, quando a gente tem um evento nacional sobre o futuro do dinheiro, vamos supor, o futuro da economia, então vou convidar um palestrante legal, vou ter um evento super interessante, os eventos têm um rito próprio, depois a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas eu vou desenvolver esse evento, e aí os membros dessa região, né, do país, vão convidar pessoas, vão, né, ajudar a divulgar o evento. E é gratuito, qualquer um pode participar, basta responder o formulário, que é uma pesquisa sobre o tema do evento. Então é assim que a gente obtém dados gerais, né, através da capilarização do nosso próprio poder de comunidade, nossa própria potência de comunidade faz com que a gente consiga, né, capilarizar a pesquisa, mandar para várias pessoas, e o evento é que dá o tema dessa, né, dessa pesquisa e tudo mais, e é a atratividade dele que faz com que as pessoas respondam, certo? E uma outra coisa que é importante dentro dos eventos é que todo evento ele traz um projeto, uma empresa, uma ONG, uma startup, uma ideia, enfim, um projeto, e aí do nível da célula, né? Então, por exemplo, um projeto de nível local, né, do tamanho da cidade, de nível regional, tamanho do país, internacional ou global, um projeto que a Zite acredita, que a Zite apoia dentro da filosofia dela. A gente ainda não entrou na ideia da filosofia da comunidade, aqui é só estrutural, tá? Esse vídeo, mas esses projetos, eles são importantíssimos para que a gente consiga criar um portfólio aí de projetos que a gente apoia, de projetos que a gente chancela, de projetos que a gente acredita dentro do que é a nossa filosofia, e dentro de também projetos que têm um potencial aí de serem âncoras, né? A gente poder ancorar o futuro neles. Então, olha, isso aqui eu acredito nesse tipo de futuro, né? Através da ideia desse projeto. Isso aqui é uma coisa que eu quero para um futuro, são os futuros desejáveis. Então, eu estou colocando isso no meu portfólio, estou apoiando, estou divulgando para toda a comunidade esse projeto, porque eu apoio esse tipo de iniciativa, esse tipo de futuro, etc. Então, em todo evento também há um projeto que é divulgado para toda a comunidade, o que é muito legal também. Tá bom? Então, esses são as ações principais das AITs, são 4. São trilhas, eventos, pesquisa e fomento, né? Faltou aí o textinho da trilha e do evento, mas tá explicado, né? Falei aí. Tá certo, gente? Então, essa foi aqui o nosso primeiro vídeo. Esse foi o nosso primeiro vídeo explicando a estrutura da Zite. Então, toda a parte estrutural, claro que bem por cima, né? Existem complexidades pontuais aí, né? Mais diretas, mas a comunidade ela funciona, ela vem dessa origem, né, dessa data, desse nome, etc. Mas ela tem essa estrutura. Então foi isso que a gente viu nesse primeiro vídeo, explicando aqui a Zite um pouquinho para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado. E todos esses termos vão ter vídeos explicando, fiquem tranquilos, eu estou produzindo isso ainda, explicando o que são humanidades exponenciais, vídeos só sobre o Zeitgeist, sobre a natureza ontológica do tempo aí, coisas que são super bacanas também, a parte filosófica da comunidade como um todo, mas primeiro estou organizando aí vídeos com a explicação de como a comunidade funciona, tá bom, gente? Então, até o próximo, onde a gente vai falar um pouquinho mais dos objetivos e também do objeto de estudo da comunidade, que é o tempo, tá bom? Até mais então, pessoal. Falou!